Eu achei tremendo quando Caleb e Josué falam da terra que manava leite e mel e que ela ia ser boa, e que Deus estaria com eles. E diz a palavra do Senhor que a comunidade todinha de Israel queria apedrejá-los, mas diz que a glória do Senhor se fez naquele lugar. E eu fiquei olhando e falei: Senhor, que poder. A minha impulsividade seria, eu acho que, nem sei, sendo Moisés, né? Nem sei o que eu faria, sendo Caleb, sendo Josué, mas que espírito era esse? Que a própria palavra diz que sobre Caleb havia um espírito diferente. Caleb é um homem que Deus promete que vai lhe dar uma terra, e 45 anos depois ele é o último que está recebendo a parte dele. E diz a palavra do Senhor que ele lutou todas as guerras daqueles descendentes de um povo que quis matá-lo. Você consegue entender o que é? A nossa impulsividade às vezes é para querer parar ou querer matar, né? Se justificar, só para dar uma brevidade. Mas ele não. Eles foram tão homens assim, com um espírito tão diferenciado, onde a impulsividade não os liderava, que enquanto a comunidade queria apedrejá-lo, a glória do Senhor chegou naquele lugar. Quem de nós, num dia que alguém quer te matar, consegue atrair a glória de Deus? Quem de nós, no dia que você é traído, consegue ainda estar no lugar e trazer a glória de Deus? Quem de nós, irmãos? É algo para a gente pensar. A gente vê José, né? Eu li que diz que José, livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 ao 5, põe em mim. E eu estava lendo, eu falei assim: que espírito sem impulsividade era esse de José? Ele é lançado na cova, ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, e diz a palavra do Senhor que Potifar prosperou por causa de José. Quantos de nós aguentaria estar trabalhando ou vivendo com alguém e ver sendo tratado como um escravo ou como alguém que é subjugado, e mesmo assim atrair tamanha bênção do Senhor que faz com que aquele que você conviva seja muito, muito, muito mesmo abençoado? É um espírito tão estável que você lê, e eu confesso que eu já ministrei sobre isso, mas essa madrugada foi exatamente isso que o Senhor me mostrou. José prosperava não para ele prosperava para Potifar. Potifar viu que ele era bom, deu-lhe mais trabalho, deu a casa dele, deu os bens que tinha, todos os bens, diz a palavra do Senhor, e ainda deu-lhe a casa que eles trabalhavam e a casa do campo, tudo que Potifar tinha. O que você faz quando o teu emprego, o teu patrão aumenta o teu trabalho, mas você continua ganhando a mesma coisa? José não ganhava nada, olha só, mas ele tinha um espírito tão estabilizado, que ele continuava atraindo a bênção de Deus. Quantas vezes alguém te engana, te rouba, te faz isso, e você continua? Porque nós lemos outros capítulos que diz que nós devemos fazer o bem sem cansar. Mas se nós olhamos e fazemos o bem e nem sequer somos abençoados, como que nós vamos fazer o bem sem cansar? A gente vai e olha, eu dei um exemplo de Moisés e falei: gente, eu estaria ouvindo Deus na primeira vez. Chega Deus para Moisés e fala: não ora mais por esse povo, Moisés. Eles são pesados, são ingratos. Moisés vai: Senhor, olha o teu nome. O que dirão se virem que esse povo foi massacrado no deserto? Aí vai Deus e escutava Moisés. Olha só, que instabilidade emocional é essa? Que Moisés é usado tantas vezes, e a gente às vezes por uma coisinha de nada nós ficamos desestabilizados, nós ficamos perdidos, nós mudamos. Eu confesso a você que quando eu li principalmente sobre Caleb, e eu vi que naquele ambiente hostil, onde toda a comunidade de Israel queria
queria apedrejá-los. Aí veio a comunidade que queria apedrejá-los. Comunidade essa com mais de 5 milhões de pessoas. Ia virar paçoquinha de pedra. Não ia sobrar nada. Eu nem sei o que ia sobrar, né? Rapaz. Mas diz que em vez de pedrada, foi a glória de Deus que chegou sobre a terra. Já pensou nisso? Eu falei, Senhor, e a gente ainda se julga crentes, cheio da graça. Foi graça ter esses homens. Amém? Mas foi um pouquinho do que nós ouvimos de manhã. E hoje, eu estava pensando, né? Quase não tive muito tempo para pensar. Eu fico horas, irmãos, conversando com Deus. De verdade. Às vezes eu deixo de fazer algumas coisas que eu precisaria ter feito. Às vezes até para mim mesmo. Para ficar lá. Falando. O Léo já fala assim para mim, já sei, vai orar. Tudo vai orar. Viu? Tudo vai orar. Tudo eu vou orar. Porque eu não tenho nada se dele não me vier. Amém? Fala assim, eu não tenho nada. Se do Senhor não me for dado, amém? Está escrito e é verdade. Você não tem nada se do Senhor, se do alto não vier até você. Então dobra esse joelhinho e aprende a orar um pouquinho mais. Porque fiel é o Senhor. Dobra para ter um espírito mais estabilizado. Porque, filho, carne não atrai glória. Mas o que atrai glória é o Espírito de Deus. Só que ele não pode habitar no mesmo ambiente. O Espírito Santo, ele é santo. E ele precisa ter um ambiente, né, um pouquinho agradável para poder se manifestar. E eu falei, meu Deus do céu, eu já tinha atendido Deus. Não, olha para esse povo, acabou. Filho, foi ordem de Deus. Olha que beleza. A gente não está nem ouvindo a ordem de Deus e já está parando no meio do caminho. O Senhor diz para nós assim, olha, não olhe para trás, porque eu te servo por todos os lados. Olha, em nome de Jesus, cada coisa. E a gente, uma coisinha acontece de nada, a gente já fica totalmente perdido. E nós vemos o Salmo quando ele diz assim, olha, e herdaremos a terra prometida, herdaremos a promessa. E é aqui na terra, nós vamos viver as bênçãos do Senhor, e aqui na terra. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Mas para tudo isso, alguém que tem plantinha em casa? Irmã, ela levantou a mão bem. Algumas, né? Pelo visto. Eu também gosto. Você já viu aquela plantinha? Alguém viu uma planta legal? Ninguém dá nada por ela. Caqui. Ele morre, tu olha para ele, ninguém molha, parece. Eu acho que não molha não, porque tem um pé mesmo ali que tem que ninguém molha. Mas ele vira e chega aqui. Chega na época certa, tá lá. Você já viu o pé do hortelã? Você olha para ele e você fala, morreu. Quando tu olha, tá ele lá. Meu Deus, que bonitinho. Fala assim, eu preciso ter raiz. Amém? Tem aquela planta, mas que você olha, não tem quase nada, a terra não é boa, nada é bom, mas quando tu olha, tu põe, ela tem tanta raiz. Essa semana eu fui, é isso que eu estou cortando meus dedos. Eu estava tentando hoje entender, porque estava tudo aqui cortado. Foi todas as plantas que eu lá que arranco, né? As daninhas, e teve umas que tinham uns espinhos. Agora eu me lembrei que foi uma delas. Mas tem aquela planta que não tem lugar legal, mas você vê que ela vai. Porque ela tem raiz. Não é um ambiente só, ela tem raiz por si só. Ela consegue sobreviver, ela consegue brigar. E nós precisamos ter raiz. Porque diz que o semeador saiu a semear. E tem semente que cai em terra boa. Mas mesmo até em nenhum momento ele fala aqui, né? Ele fala, caiu no meio de pedregulho, caiu. Mas você precisa ter raiz. Porque de repente a tua semente não vai cair num terreno legal. Mas você precisa ter raiz. Porque vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir maremoto,
alto. E se a tua raiz estiver firmada, querido, você vai estar em cima da rocha. E você não vai ser levado. Está entendendo? Você precisa ter raiz. Não dá para ficar por aí, né? Ele disse que a palmeira que é assim, né? Balança, balança, balança. Mas nada tem raiz. Não enverga. Fica lá. Assim, eu preciso levantar a mão pro alto. Eu preciso ter raiz. Amém? E para isso você não pode se distrair. Amém? E distração não é só um filme na TV, não. O diabo a cada dia, a cada mês, a cada momento, ele vai arrumar uma distração para você. O problema é que a gente acha que distração é algo legal. Não. Distração não é algo legal, não. Às vezes o problema que você está vivendo hoje é isso que ele está usando para te distrair. Para tirar o teu foco. Para tirar para onde você verdadeiramente precisava estar olhando. Fala assim, eu preciso ter raiz. E preciso olhar para o lugar certo, amém? Você precisa ter visão de águia. Você precisa olhar para aquilo que é necessário. Não importa o que aconteça. Porque se você tiver, uma das coisas aprende na palavra do Senhor é a seguinte: ficai firmes. É pedido de Deus, é ordem. Você precisa ficar firme. Vou te dar outra. Perseverai até o... É o quê? Está firme. Não andeis ansiosos. É estar firme. Porque quando você anda muito ansioso, você vai fazendo um monte de coisinha no meio do caminho. E a gente precisa ter raízes. E ficar firmado. Porque as coisas vão vir. E você precisa estar firmado. Amém? Agora bora lá, Tata. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Vocês estão entendendo? Se o que você queria, por causa de alguma coisa, está te abalando, ei, fica firme no que você queria. E fica aí. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Que beleza, né? Eu queria estar lá, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa se minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe quem me ajude. Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Você está entendendo? Você precisa escolher o que é bom. Você precisa escolher o que vai te fortalecer, o que vai te dar raiz, querido. Você precisa, eu vou falar para Jesus, estamos na igreja, você precisa decidir que no dia que as coisas você tiver para se preocupar demais, escolha a melhor parte. Vá para os pés de Jesus, escolha o melhor. Porque tem coisas que me serão tiradas sim. Mas se eu tiver firmada nele, isso não vai me ser tirado. E, consequentemente, eu conseguirei atrair outras coisas. É questão somente da gente saber o que quer. Esses dias eu estava orando por alguém. E aí, a gente tá aqui, ora, tá aqui, ora. E aí? Não sei. Falei, então, não vai dar pra gente orar. Porque ou você sabe o que você quer. E a gente vence o que Deus quer. Ou a gente não precisa orar, você não sabe. Porque a gente tem muitas inquietações. E nós também, por outro lado, nós não sabemos o que nós vamos fazer. Nós precisamos ser pessoas de ter um espírito com raiz. Nós precisamos ter raiz, nós precisamos aproveitar. Nós temos vivido dias, quer ver? Quem tem muita coisa para fazer aqui? Levanta a mão. Eu tinha hoje muita coisa para fazer. Porém, eu te garanto, uma delas eu escolhi.
Quem aqui levantou hoje 5 horas da manhã? Levanta a mão, de verdade. Eu deitei às 2 às 5, eu estava na melhor parte. Eu estava buscando ao Senhor. Amém? Você precisa entender que tudo que você quer, o que você quer de Deus, você precisa buscar a Deus. A tua alma não pode ficar inquieta demais. Você precisa ter um espírito também que tenha raízes. E para ter raízes, ela precisa estar bem alimentada. Então você precisa ter um tempo muito, muito, muito bom com o Senhor. Você precisa trabalhar até as 2 da manhã, meu querido, trabalhou amém. Alguém te sustentou até as 2 da manhã. Então pegue pelo menos 1 hora desse dia e louve ao Senhor. Porque é Ele que no dia mal vai te dar força. Glória a Deus. É decisão, é coisa só de decisão. O Senhor já não vai falar com eu de verdade. A gente não sabe o que a gente quer. E mesmo quando nós estamos com Jesus, às vezes nós não sabemos ainda o que quer. Nem a Ele nós queremos direito. Então, em nome de Jesus, que toda inquietação, toda inquietação do meu espírito, da minha carne, da minha mente, eu quero repreender, porque eu preciso saber o que me é necessário. Amém? Você precisa aprender o que é necessário.